Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Hoje nós estamos aqui juntos mais uma vez, com o propósito de nos reunirmos para estudarmos e aprendermos junto a palavra do Senhor. Amém. Hoje o estudo é Gênesis 17. Semana passada nós fizemos Gênesis 16. E assim nós vamos indo por semana e continuando estudando capítulo por capítulo. Amém? Mas antes da gente começar os estudos, amados, eu gostaria de usar um pouquinho do espaço do canal para poder divulgar um pouco dos produtos da Fernanda. Para quem não sabe, a Fernanda é minha esposa e ela tem me ajudado muito. Nós trabalhamos por conta própria, fabricamos baús, entre outras coisas. E devido à pandemia, voltaram a fechar tudo de novo por conta que o coronavírus agravou. Então nós estamos vendendo praticamente online. Então estou usando um pouco da porta do canal hoje, tanto no meu Facebook quanto no canal Vivendo com Olhar de Cristo, para poder estar divulgando um pouco dos produtos dela. Queria mostrar para vocês, nós temos aqui camisas lindas, tanto para mulheres quanto para homens, como vocês estão vendo aqui. É da marca Presente de Deus, é uma das marcas cristãs mais conhecidas do país. São excelentes produtos de qualidade, vocês podem ver, eu mesmo estou usando uma, estou gostando muito, tá, gente? Surpreende, são coisas boas de verdade. Tem pulseiras lindas para você poder usar também, bem escrito fé, Jesus, e todos nós cremos no Senhor Jesus, então são produtos independentes do que você crê. Não importa se você é cristão protestante, se você é católico, todos nós cremos em Cristo. Então, essas camisas é tanto para mim quanto para você. Amém? E ela também está vendendo alguns produtos de empório, produtos naturais da abelha rainha. Contém aqui um pouco de arnica para poder tratamento de massageamento muscular da dor. Vende desodorantes, termopés, entre outros produtos. Então é muita coisa, vende produtos para diabéticos, mais tranquilizantes, tipo chá mais calmante, vários tipos de remédio, tá bom? Então se você estiver precisando, você pode estar procurando. Aí aqui ela tem um cartãozinho, caso às vezes você tenha interesse em comprar conosco ou conheça alguém que pode estar comprando na nossa mão, nos abençoando, ela tem um cartão fidelidade, amados. Como que funciona? Para presente de Deus, cada vez que você comprar, se você comprar 10 produtos presente de Deus na mão da Fernanda, que é Ágape Modas e Variedades, no 11º você ganha 50% de desconto no próximo pedido. Assim que você fizer 10 compras, no 11º você ganha 50% de desconto. E no Empório Abelha Rainha da Nanda Variedades, a cada 50 reais em compras, você fazendo 10 compras de 50 reais, na 11ª você ganha um presente. Legal, né? Então você pode estar comprando, nos abençoando e sendo abençoado também. Se você quiser seguir, ela tem a página. Qual que é a sua página, Fernanda? Ágape Variedades. Eu vou colocar aqui nos comentários. E vou colocar também meu telefone. Vocês podem estar me seguindo e eu estou à disposição, tá? Amém. Então vocês já sabem, podem estar seguindo a Fernanda. Ela vai estar colocando os comentários abaixo, tanto no meu perfil aqui no Facebook, quanto no canal Vivendo com o Olhar de Cristo. Vocês podem estar seguindo ela na página do Facebook ou no Instagram. E ajude a gente a compartilhar. Assim você me ajuda, ajuda a minha família, e juntos nós vamos caminhando e fazendo o reino de Deus avançar. Não é um propósito de ganhar dinheiro, de ficar rico, nada disso. Nós não temos essa visão, mas a nossa visão é nos sustentarmos e falarmos do reino de Deus para as pessoas. Porque quanto a isso que é a sola Escritura, o que nós recebemos do Senhor foi de graça. E se é de graça nós também damos. Amém? A palavra do Senhor. Então, se você puder colaborar conosco, ela vai colocar, é só você estar seguindo.
Se você tiver interesse em algum dos produtos, é só você chamar ela no Zap direto, amém? Deus abençoe. Vamos começar o estudo? Hoje nós vamos começar um estudo muito lindo, amados. Gênesis, capítulo 17, amém? Agora nós vamos para a melhor parte da noite, que é juntos aprendendo a palavra do nosso Criador, amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 17, amém? Ele diz assim: e quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito, e eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abraão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. E eu te farei extremamente fértil, e farei nações de ti, e reis sairão de ti. E eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti, e para a tua semente depois de ti. E eu darei a ti, e para a tua semente depois de ti, a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para possessão eterna, eu serei o seu Deus. E Deus disse a Abraão: portanto, tu guardarás o meu pacto, tu e tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado, e vós circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. Aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo filho homem nas vossas gerações, aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro, aquele que não é da tua semente. Aquele que é nascido em tua casa, aquele que é comprado com teu dinheiro, deverá ser circuncidado. E o meu pacto estará na vossa carne, como um pacto eterno. E o homem circunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada de seu povo. Ele quebrou o meu pacto. E Deus disse a Abraão: quanto a Sarai, tua esposa, não chamarás o seu nome Sarai, mas Sara será seu nome. E eu abençoarei, e te darei também um filho dela, e a abençoarei, e ela será uma mãe de nações. Reis de povos virão dela. Então Abraão caiu sobre a sua face e riu, e disse no seu coração: nascerá um filho aquele que tem 100 anos de idade? E gerará Sara com 90 anos de idade? E Abraão disse a Deus: que Ismael possa viver diante de ti. E Deus disse: Sara, tua esposa, de fato te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaque. E eu estabelecerei o meu pacto com ele, como um pacto eterno, e com a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que eu tenho abençoado, e o farei frutífero, e o multiplicarei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e eu farei dele uma grande nação. Mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaque, que Sara te gerará, neste tempo determinado, no próximo ano. E deixou de falar com ele, e ascendeu o Senhor de junto de Abraão.
E Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos que haviam nascido em sua casa, e todos que haviam sido comprados com seu dinheiro, todo homem entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio, no mesmo dia, como Deus lhe havia dito. E Abraão era da idade de 99 anos, quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. E no mesmo dia foi circuncidado Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, nascidos na casa e comprados com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Que ela venha, Pai, e produza frutos no nosso coração, até 100 por 1, como o Senhor disse. Aquela semente que cai em terra boa, ela cresce, germina e dá muitos frutos, até 10, 50, 100 por 1. Então, faça com que ela germine, Pai, e faça brotar no nosso coração, ó Pai, a videira verdadeira que é Cristo em nós, ó Pai. Faça assim, Senhor, de forma que o teu reino venha avançar e que venhamos ficar cada dia mais parecido com teu Filho. É o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, é assim um capítulo muito lindo, porque o Senhor está dando uma revelação assim maravilhosa dentro desses 27 versículos, porque dentro desse pacto o Senhor fala de Israel, fala de Cristo, fala de nós, tudo englobado numa coisa só. Amém? E é isso que nós vamos aprender hoje. No capítulo anterior, a gente viu Sara e Abraão ali tentando dar uma mão ao Senhor, não perseverando na sua fé que o Senhor ia prometer aquilo que ele ia cumprir, e eles tiveram um filho, né? Que Sara entregou Agar a Abraão. E aí ele teve um filho com a serva que se chamou Ismael, que não era o projeto de Deus, que está sendo confirmado aqui em Gênesis 17. Foi aquilo que a gente aprendeu no estudo passado, a não darmos a nossa mão ao Senhor. Queremos ajudar o Senhor, porque o Senhor, ele é todo poderoso, ele não precisa da nossa mão. É nós que precisamos dele, é muito pelo contrário. E, ao mesmo tempo, sermos obedientes, como Agar foi quando ela encontrou o Senhor ali no meio do deserto, e ela voltou e se humilhou diante da sua senhora. Nós precisamos aprender a ser humildes. Mas hoje, assim, literalmente, é a revelação profética do Senhor, no capítulo 17, confirmando as promessas que ele faz, segundo as posturas que Abraão tinha tomado no capítulo 16. Hoje o Senhor foi mais ou menos assim. No 16, eu, Abraão, tomei uma postura. No 17, o Senhor Deus Todo-Poderoso corrigiu a minha postura. Ok? É basicamente isso. Agora nós vamos compreender o que o Senhor está falando dentro dessa aliança. Por quê? Literalmente, o Senhor já tem feito as promessas. Desde lá do capítulo 12, quando ele chama Abrão, tira Abrão de Ur, manda ele vir, e eles param em Padã Arã, ali com o pai dele. Aí ele deixa o pai dele, o irmão dele, lá em Padã Arã, que é a Síria, e vem para Canaã com a esposa e Ló. E ele, o Senhor já vinha fazendo as promessas, fez aquele sacrifício que a gente viu, se não me engano, em Gênesis 15. Mas aqui o Senhor está dando esmiuçadamente o significado da aliança como um todo. E nós vamos ver isso. Toda vez que a gente estudar, lembra sempre disso. Toda vez que você estudar a vida de Abraão em Gênesis, nós estamos falando de aliança. Porque Deus, nosso Pai, Ele é um Deus de aliança. Amém? Vou pegar o caderno aqui para nós irmos nos mapeando. Confirmação profética. Anota isso aí.
no capítulo 17, o Senhor está confirmando todas as profecias, todas as promessas que ele já vinha fazendo para Abraão nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, amém? Tudo que a gente viu quando ele falou, traz para mim uma rolinha, um cabrito, e aí sacrificou tudo em 3 pedaços, e depois Abraão enxotava, e ele ouviu o Senhor nas suas várias alianças, nos seus vários altares. O capítulo 17 está trazendo à tona a revelação e a confirmação de tudo que estava sendo prometido, amém? Então você anota aí, a confirmação profética de uma aliança. Quando Abraão completou 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu para reafirmar a sua aliança. Não é assim que está falando aqui no 17? Quando Abraão era da idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu. Aqui no versículo 1 do 17. Uma vez que o Senhor estabelece uma aliança conosco, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Mas por causa da falta de perseverança produzida pela fé que o nosso coração possui, o Senhor precisa ficar reafirmando as suas alianças conosco, para que o nosso coração seja capaz de produzir a perseverança pela fé que Ele alimenta em nós. O que isso significa? A própria vida de Abraão, mostrando que ele tomou algumas atitudes, que ele tentou trazer aquela fé por si próprio ali, quando ele se deitou com Agar, ou em tantas outras vezes que ele duvidou do Senhor, como em Gênesis, se não me engano, 15, que o Senhor manda ele fazer o sacrifício. Isso tudo é o Senhor condensando a fé de Abraão. A fé, Abraão é de fato o nosso pai da fé, o nosso maior exemplo de fé. Não tem um homem que teve uma fé no Senhor com um exemplo tão lindo como o de Abraão. Mas Abraão só teve essa fé porque o Criador sustentou e arquitetou essa fé dentro de Abraão. Sabe o que significa, mais uma vez? A vida de Abraão, em todos os capítulos de Gênesis que relata a vida dele, mostra que em nenhum momento eu e você temos capacidade própria em nós mesmos de termos fé no Senhor para nos mantermos pacientes em suas promessas. Infelizmente a gente vai cair, todos nós. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos põe de pé. Sabe aquela hora que teu pavio está prestes a estourar, que as forças estão se perdendo e que você não sabe mais o que fazer? É Ele que coloca a calmaria. É Ele que resolve a situação. Não somos nós. Nós não temos a capacidade por nós mesmos. Nós fazemos até onde os nossos braços vão. Mas aonde chega o limite do nosso braço, aí é com Ele. E esse é o nosso papel. Não temos que ficar entrando em desespero. É crer no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Então, se o coração seja capaz de produzir a perseverança pela fé que Ele alimenta em nós. Então, ele que tem que ficar alimentando, sustentando essa fé. E uma vez que nós temos consciência disso, já temos 50% do nosso caminho andado. O que o Senhor Jesus disse em Mateus 5, que bem-aventurados os pobres de espírito. O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua fraqueza. E Paulo também diz, quando sou fraco, aí sou forte. Nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. Quando nós somos fracos, aí nós somos fortes, porque o poder dele fortalece a nossa fraqueza. Amém? Então, essa é a primeira coisa. A confirmação profética de uma aliança vem para quê? Para condensar, para trabalhar, para a nossa fé ficar firme. Porque se nós não conseguirmos ter uma fé firme, que Ele sustente e alimente essa fé, nós não teremos perseverança, nem experiência e nem esperança. Uma coisa leva a outra. Fé leva a perseverança, leva experiência e leva esperança. Então, tudo isso é o Senhor que trabalha em nós. Agora, nota uma coisa. Como que dentro de uma aliança o Senhor trata conosco e nos corrige. Você vai anotar assim. Sempre que você lê 17, e ele vai falar assim. E Deus disse a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Grifa essa palavra aí, ó. Deus Todo-Poderoso. Ok?
Grifa aí, ó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Já pega uma caneta ou um marcador igual o meu e grifa. Por que eu estou te falando isso para grifar? Note, o Senhor se apresenta a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Aqui vemos claramente que o Senhor apresenta a sua pessoa ligado com a sua qualidade. Sempre que você vai ver, ele disse para Moisés, eu sou o que sou. Ali ele estava falando de um planejamento que para nós era futuro, mas para ele sempre foi. Mas aqui, o escritor de Gênesis foi Moisés. Então o que ele estava falando? Eu sou. Quem eu sou? Eu sou aquele que tem todo o poder. Então a pessoa de Deus liga com o atributo de Deus. Você quer saber quem é Deus? Você liga a pessoa dele com a qualidade dele, com o atributo que ele tem. E aí você vai saber. Porque nós somos assim. Como que eu vou saber, por exemplo, quem é minha esposa, Fernanda? Eu conheço a Fernanda não somente pelo nome dela, porque ela chama Fernanda, mas por aquilo que ela gosta, por aquilo que é a qualidade dela. E isso eu vou saber quem ela é. E Deus é exatamente a mesma coisa. O Senhor, você liga a pessoa dele com o atributo que ele tem. Porque quando você encaixa as duas coisas, aí você começa a ter conhecimento real do ser de Deus. E começa a ter conhecimento de quem é você dentro do plano do ser de Deus. Ok? A palavra Todo-Poderoso significa aquele que tudo pode, que não tem limites. Isso significa que se o Senhor tudo pode, não é Ele que tem que ficar reafirmando suas alianças conosco, mas sim nós é que temos que caminhar com perfeição em seus caminhos. Note uma coisa, agora ele está corrigindo Abraão. Ele falou para Abraão assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e ser perfeito. Ele falou para Abraão, você vai grifar aí na sua Bíblia, ser perfeito. Por que ser perfeito? Porque o Senhor, nosso Deus, é perfeito. E o que ele quis dizer com ser perfeito? Ele estava falando assim, Abraão, eu sou o cara que tudo pode. Então se enquadra naquilo que eu te falar. Se eu te falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu estou reafirmando as minhas alianças com você para condensar a sua fé. Mas está na hora de você parar de ficar agindo como você está e seja perfeito diante de mim. Eu não tenho que ficar toda hora te restabelecendo, te lembrando das promessas que eu te fiz. Por mim mesmo, pelo meu nome que eu jurei, você já sabe o que eu vou fazer e eu vou fazer. E você seja perfeito como eu sou perfeito. Ok? Então o que isso significa? Que nós devemos caminhar na presença do Senhor com perfeição. E como se caminha com perfeição na presença do Senhor? Pela fé. Porque se Ele é perfeito e Ele te condensa a fé, Ele que vai trabalhar em você a perfeição. E se você vive na perfeição que Ele é e que Ele está te tornando perfeito, você para de ficar lutando contra o vento, você se deixa ser levado, sabendo que é Ele que está te guiando e você fica tranquilo. É isso que ele está falando com Abraão. Ele estava falando mais ou menos assim, Abraão, eu não vou ficar reafirmando toda hora com você as minhas alianças. Eu já te disse, eu sou o Todo-Poderoso. Se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. A minha aliança com você é essa. Agora você vai andar de acordo com o que eu quero para você. Era mais ou menos praticamente isso que o Senhor estava falando. Isso significa que se o Senhor tudo pode, não é Ele que tem que ficar reafirmando suas alianças conosco, mas sim nós que temos que caminhar com perfeição em seus caminhos. Perseverar com paciência, segundo a fé que nos foi dada através do sacrifício de Cristo. E é uma das formas de andar com perfeição no caminho do Senhor. O sacrifício de Cristo, se não é para mim, é a principal forma na qual o Senhor nos deu para caminhar com perfeição no caminho dele. Por quê? Porque ele, além de ser perfeito, por intermédio de Cristo, ele te ajuda a ser perfeito. Então você não precisa ficar questionando
as promessas do Senhor. Em Cristo, todas as promessas que Ele fez para a sua vida já foram cumpridas. E quando eu falo de promessas, meus irmãos, meus amados, eu estou falando de promessas espirituais. As bênçãos físicas desse mundo, o Senhor tem para nós. Mas põe na cabecinha uma coisa: a bênção física, finança, dinheiro, casa própria, carro, é só a migalhinha do pão. Quando você compra um pão de sal na padaria, sabe aquelas casquinhas que caem? Essas são as bênçãos materiais. Porque a bênção principal é o próprio pão. Quem é o pão? Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer o pão que eu dou nunca mais terá fome. Então, isso que ele veio aqui é para você. Ele não está te dando para você comer casquinha de pão. Ele está te dando o pão inteiro. Essas bênçãos é só um pontapé do tamanho da imensidão. Às vezes você está fazendo inúmeras campanhas atrás de prosperidade. Você não sabe nem o que é uma bênção espiritual. Começa a procurar, a pesquisar, querer compreender na palavra de Deus o que é uma bênção espiritual, que você vai ter entendimento do quando que a aliança do Senhor já foi cumprida na sua vida. E tudo Ele tem auxiliado por meio do Espírito, que foi nos dado pelo sacrifício de Cristo. Amém? Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Romanos 5, versículo 1 ao 5. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Olha como que Romanos liga com a vida de Abraão. Pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Amém? Versículo 5: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está no derramamento em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe o que isso significa, o que está falando aqui em Romanos 5? A aliança que o Senhor está fazendo com Abraão aqui, anda na minha presença e ser perfeita, é cumprida na minha e na sua vida por meio do sacrifício de Cristo e pelo derramamento do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então, não fique interrogando o Senhor. Você está interrogando o Senhor, como que está a sua vida? Às vezes eu também faço isso, mas aí o Senhor me traz a memória. Vai agir igual a Abraão? Antes de eu mudar o nome dele para Abraão, eu vou precisar falar com ele, com você, como eu falei com ele. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Interessante, né? Que ninguém nunca pensa que sim, o Criador aqui estava fazendo uma aliança, mas ao mesmo tempo na aliança ele estava trabalhando a fé e corrigindo a Abraão na forma de proceder com a fé. Ele estava ensinando a Abraão como ter fé. Assim é comigo e com você. Porque essa aliança está em mim e em você. Essa aliança de Abraão, por intermédio de Cristo. Amém? Então, caminhemos com perfeição diante do Senhor por intermédio de Cristo. Amém? Agora vamos falar um pouco sobre as bênçãos proféticas. Para o Senhor mostrar qual que é a realidade da bênção profética, o que Ele faz? Primeiro Ele condensa a nossa fé, nós já aprendemos isso, trabalha para que a nossa fé seja firme nele, isso depende dele. Depois Ele nos exorta, nos lembrando de quem Ele é. Nós não precisamos ficar reafirmando, precisando chamar de volta a existência das coisas, porque já está tudo garantido. Amém? Então, esse é o segundo item, que Ele nos faz lembrar de quem Ele é. E quando nós lembramos de quem Ele é, aí nós temos a paz no nosso coração. Aí Ele mostra qual é a real clareza
bênção profética que ele tem. Vamos falar sobre bênção profética. Tudo isso num capítulo, hein? As bênçãos proféticas da aliança. Quando o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão, este foi constituído como pai de muitas nações. Não é o que está falando aqui? Eis que teu nome não será mais Abrão. Não é assim que, quanto a mim, este é o meu pacto contigo, no versículo 4. Tu serás um pai de muitas nações. 5. Teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. Então, o que está falando aqui? Está mudando o nome. É o que nós estamos falando aqui. Ele foi chamado de pai de muitas nações. Note, aqui o Senhor declarou que esta aliança será eterna, pois passaria de Abraão para a sua semente. Se você ler, vai continuando. Que mesmo depois dele, a aliança seria perpétua. Eles teriam que estar sempre fazendo aliança com o Senhor. E a circuncisão era uma mostra do quanto que o pacto estava em validade. A aliança seria eterna, pois passaria de Abraão para a sua semente. A aliança é essa que, após 8 dias de nascimento, todo homem deveria ser circuncidado em sua carne. Isso significa que através de Cristo Jesus, que sendo Deus, Cristo Jesus era Deus, como Pai é Deus. Então por que eu estou falando isso? Porque Cristo Jesus, o sacrifício, sendo Deus, faz com que o sacrifício seja perfeito. Então, sendo Deus, se introduziu dentro da descendência de Abraão. Olha o que ele fez, ele sendo Deus, na pessoa do Filho, lá na frente, ele se introduziu dentro da descendência de Abraão, porque Cristo vem de Abraão, Cristo vem de Davi, que vem de Abraão, para poder cumprir essa aliança. Significa que através de Cristo Jesus, que sendo Deus, se introduziu dentro da descendência de Abraão, ele é a própria semente de Abraão, que torna esta aliança autêntica, tornando Abraão pai de muitas nações, na qual, através de Cristo, somos todas essas nações, que por intermédio dele nos tornamos um só povo, com uma só herança, na qual, por ele, fomos constituídos reis e sacerdotes e co-herdeiros de sua herança. Você viu? Olha o tamanho do significado. Por isso que ele diz, eu sou o pão da vida. Porque as bênçãos físicas realmente são só migalhinhas. Quando você fala assim, onde ele fala assim, eu sou o pão da vida, você entende o significado daquilo que ele está falando em Gênesis. Ele, aqui na promessa, quando ele fala assim, Abraão, você vai ser pai de muitas nações, ele estava falando assim, era mais ou menos assim, Abraão, por causa de mim, que vou vir em carne, pessoalmente eu, Senhor, vou vir em carne, vou me introduzir dentro da sua semente, vou ser o sacrifício. Lembra daquele sacrifício que você fez lá atrás para confirmar, quando você me falou que Eliezer ia ser o teu herdeiro, eu te falei que não era e fizesse o sinal, eu estava falando de mim, que eu ia ser o sacrifício. Agora eu estou falando para você aqui, que eu vou vir na tua semente, vou vir em carne, dentro da sua descendência, vou ser o sacrifício de propiciação, e em mim mesmo eu vou te fazer pai de nações, que é povo de Israel, judeus convertidos a Cristo, aqueles que realmente acreditam em Cristo Jesus como Messias, e nós, a congregação dos gentios, o Efraim, juntos nos tornamos uma só casa de Israel em Cristo. Vamos ler alguns versículos para a gente poder entender isso que está falando aqui. Olha a dimensão dessa bênção profética. Você faz parte do povo de Israel por causa de Cristo. Olha o que ele fez por mim e por sua causa. Ele deixou a glória, sendo Deus, junto com o Pai, ele veio aqui em forma de homem, morreu no madeiro e no corpo dele ele construiu um povo só,
de 2 em 1, que é o que fala em Efésios, nos fazendo parte dessa herança. Vamos lá. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sabe o que significa? A fé que o Senhor condensou em Abraão foi imputada em justiça em Cristo e ela nos torna todos um só povo, que é o povo de Deus em Cristo, tanto para judeu quanto para grego. Quer dizer, já não há mais distinção. Por isso Abraão é pai de nação. Você entendeu? A revelação de Abraão ser pai de nações é: o seu povo, o povo de Israel, é constituído tanto daqueles que são seus filhos na carne, quanto daqueles que são seus filhos espirituais. E detalhe, o mundo em que vivemos, o material, é consequência do espiritual. Significa que as bênçãos proféticas que têm sentido espiritual são muito maiores que as materiais. Por isso que eu falo que as bênçãos físicas desse mundo, que a gente tanto corre atrás, é só a casquinha de pão comparado ao tamanho do pão da vida. Amém? Agora, Efésios 2, 14 e 16. Efésios capítulo 2, 14 ao 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne, ou seja, no corpo dele, de Cristo, ali no Calvário, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Ou seja, nele mesmo ele nos fez a reconciliação, tornando todos nós um só com Deus na descendência de Abraão. Amém? Olha que coisa linda, gente. Agora, presta atenção no que diz Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Sabe o que significa? Por causa de Cristo e do que ele fez, nós fomos feitos por ele reis e sacerdotes. Você sabe o que significa reis e sacerdotes? O rei, ele dá a ordenança, ele governa. Sabe o que significa? Que o Senhor nos deu autoridade para governar sobre a terra, no sentido espiritual, aquilo que você falar profeticamente no nome do Senhor, para que haja salvação no nome de Cristo, acontece, porque Ele te deu essa autoridade. E sabe por que é sacerdote? Apresenta para Deus os pecados do povo para que o povo se arrependa. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor te constituiu um intercessor. Você tem intercedido pelos seus irmãos, por aqueles que não conhecem ao Senhor, por aqueles que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão nos hospitais, que estão presos. Você tem intercedido? É aquilo que o Senhor disse em Lucas: quando estive preso, me visitaste; eu estive nu, me vestiste; eu era um estrangeiro, me recebestes. Temos feito isso, sabe? Porque Ele nos capacitou para isso, ser reis e sacerdotes. Agora, Romanos 8, 17. Esse então é, assim, maravilhoso esse versículo. Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também,
verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Sabe o que significa? Morra para você, eu morro para mim e vivamos para o Criador. A vontade dele no centro, a nossa. Se sobrar um espaço a gente faz, mas se não sobrar, não tem problema. No fim, a vontade dele é que prevalece. Sabe por quê? Porque isso que nós estamos vivendo hoje, seja ruim ou seja muito bom, não sei como que está a sua vida, nem posso te falar como que está, a minha também não está lá, aquele mar de rosas, mas eu posso dizer que mesmo que se eu estivesse vivendo o melhores dos meus sonhos, ainda assim não se compara com a glória futura. E o que isso significa? Que nós somos co-herdeiros de Deus. Significa o quê? Que no dia que Ele vir para reinar, nós estaremos junto com Ele. E é por isso que tudo que tem nesse mundo de bom que Ele guarda para nós é para o nosso sustento até o dia de nós recebermos essa herança. Nós recebemos a salvação em Cristo, que é a nossa herança. Mas ainda temos o direito de governar junto com Ele, de ajudarmos Ele no dia do milênio, quando Ele vir para poder restaurar todas as coisas. Essa é a maior herança e é disso que está falando em Gênesis. No dia que o meu filho vir reinar, Abraão, ele vem da sua descendência e todos os seus filhos vão vir e reinar junto com o meu filho. Está dando para entender? Olha o tamanho do significado dessa bênção profética. Agora, para poder fechar, nós já estamos terminando. Vocês repararam que o Senhor falou para Abraão, o sinal do pacto é circuncisão no 8º dia, correto? Olha qual é o significado do número 8 na Bíblia. O número 8 na Bíblia significa ressurreição, renovo. Significa que nós, anteriormente, estávamos mortos em nossos pecados e, através de Cristo, recebemos a vida abundante que há nele, que Ele mesmo nos deu. E não somente passamos a ter a vida dele em nós, mas também o selo dele em nosso coração, que é a circuncisão que vem do coração, que nos torna filhos de Abraão. O que nos torna filhos de Abraão não é a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração. Todos os filhos de Abraão, principalmente, são os filhos de Deus pela circuncisão do coração. Vamos ler alguns versículos para a gente poder finalizarmos, para a gente poder entender como que é o significado dessa bênção profética. Está falando de Cristo e que nós fomos inseridos na descendência de Abraão por Cristo. E que a morte e a ressurreição de Cristo significa o renovo para nós. Então você tem que glorificar muito a Cristo. Porque se não fosse por Ele, nada seria possível. Vamos lá. Jeremias. Livro de Jeremias. Versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porei a minha lei no seu interior. Sabe o que está falando? Dessa vez não vai ser no papel, não vai ser na pedra, não. Vai ser aqui. Vai haver dias que você não vai precisar mais ficar lendo a palavra e meditando nela. Sabe por quê? Porque ela vai fluir já daqui de dentro, do seu coração, espontaneamente. Todo o mistério vai ser revelado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Amém? Agora, Romanos 2:29. Simplesmente dos livros, para mim, esse
é um livro que fala muito, sabe? O livro de Romanos é a testificação de Cristo em nós. Olha o que diz Romanos 2:29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Sabe o que significa? Na bênção profética de pais de nações que o Senhor fez para Abraão, ele fez para aqueles que nascem por intermédio do Espírito, que nos foi dado pelo Filho, que veio a mão do Pai. Você está entendendo a lógica? Então, nós somos filhos de Abraão pela herança. Quando você lê capítulo 17 de Gênesis, e você lê a profecia que o Senhor revelou da promessa da aliança para Abraão, você fala assim, está falando de Cristo e está falando de mim, porque por Cristo eu vim, entendeu? Essa é a lógica. Então, tem a circuncisão do Senhor, não na carne, mas no coração. Amém? Agora, 2 Coríntios 1:22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Sabe o que significa? O selo, aquilo que vem naqueles dias que ele falou, eu vou escrever minha lei no coração, está lá em Jeremias, vem pelo Espírito. Olha para você ver, quando ele falou para Abraão, seja perfeito, ele estava falando assim, eu sou todo poderoso, tudo que eu te prometi eu vou fazer, agora seja perfeito. Agora deixa eu te falar, você não dá conta, mas não relaxa não, fica tranquilo, tá? Eu vou colocar meu Espírito em você e você vai ser perfeito. Então, seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Tudo que o Espírito Santo te falar, faz. Nem pensa em titubear, mas se não tem mais. Quando o Espírito Santo falar, só faz. Porque quando ele fala, tudo provém do coração do Pai. Tudo provém daquilo que Cristo planejou para você. Não vai dar certo, é porque já deu certo. Porque Deus vive numa linha de tempo atemporal. Então, aquilo que para mim e para você vai dar certo, para ele já aconteceu há tempo. Porque passado, presente, futuro, para ele não tem diferença. Então, não pensa, só faz. Tá bom? Porque ele te selou. Seja sensível a esse selo. Agora, para fechar, Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Colossenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Sabe o que significa? Que foi por causa de Cristo que você teve um renovo. Olha a importância que tem esse 8º dia. Pela ressurreição de Cristo, você, no batismo, você dá testemunho da sua morte para o pecado, do seu eu, e vive para Cristo. É um renovo. Ali, quando você levanta e você é batizado nas águas e recebe a confirmação do batismo do Espírito, o selo dele em você, na hora que você recebe a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você se torna filho de Abraão. Então, o primeiro conselho que eu dou, apeguemos no Senhor, que nós venhamos ter de tudo que Ele nos deu por intermédio do sacrifício do Filho, por intermédio do Espírito que foi selado em nós, tiramos proveito de tudo disso para sermos perfeitos na presença do Senhor. Eu sei que tem dias que é difícil, para mim, deve ser para você também, duvidar, a gente fica com a cabeça baixa, mas cremos, assim como Abraão, que o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Não precisamos ficar tendo que
esperar o Senhor reafirmar suas alianças. Só deixamos-nos ser levados pelo Espírito e o mais Ele fará nas nossas vidas, porque a bênção profética que Ele deu para você e para mim aqui é enorme. Apegamos as bênçãos do Senhor. Não vamos comer só migalha de pão, não. Ele deu o pão inteiro e Ele quer que você coma o pão inteiro, porque quando nós comermos o pão, o sabor desse pão é doce como mel, como foi com Ezequiel, quando ele comeu o rolo, era muito doce. Como foi com João, quando ele comeu o rolo, era muito doce. Então, ele é o pão da vida. Nunca mais teremos fome e nunca mais teremos sede, e a nossa alegria será completa. Vamos nos apegar nas promessas que o Senhor já cumpriu em nós em Cristo. Amém? Vamos fazer nossa oração. Nós fechamos o estudo de hoje. Na próxima semana vamos começar mais um, que é Gênesis 18. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença para agradecer por mais oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, aprendendo a palavra do Senhor, compreendendo os significados e aquilo que o Senhor deixou na Tua palavra, que muitas vezes a gente lê, mas não consegue compreender. Mas quando o Senhor nos ensina e abre o entendimento da nossa mente, o nosso intelecto e o nosso coração para receber a Tua palavra, simplesmente flui, Pai. É como um rio que você não atravessa andando, só a nado. Mas nem a nado você atravessa porque você não consegue. Então o Senhor nos transporta a outra margem do rio. Então faz assim, Pai. Faça-nos crescer na Tua palavra, em conhecimento e em graça, para que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito e preparados para o dia da Tua volta, Pai. E que aonde nós passarmos, ó Pai, que a luz de Cristo venha estar em nós, refletindo para aqueles que nos veem, para que eles não venham a ver a mim, a ver os meus irmãos que estão assistindo o canal, mas venham a ver a Ti em nós, ó Pai. E que seja o Senhor o centro desse Evangelho. É o que nós pedimos, ó Pai. Que venha haver libertação. Se há alguém aqui que está vendo pela primeira vez e não conhece a Tua palavra, não conhece o Teu nome, que o Senhor use desse texto para que hoje, ele que estava afastado do Senhor, ele venha, Pai, está, sim, dentro dessa bênção profética de Abraão, que foi concluída por Cristo em nossas vidas, para que através disso venham ter o direito à herança com Cristo. É o que nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra venha avançar e que vidas sejam salvas. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Nós vamos estar começando Gênesis 18. Se você gostou, você compartilha o estudo. Nós vamos estar colocando no canal também o estudo, lá no Vivendo com o Olhar de Cristo. Você pode estar compartilhando do YouTube também, para quem não tem conta no Facebook, para poder estar vendo a mensagem. E que o Senhor possa abençoar grandemente a todos. Em nome de Jesus, eu agradeço mais a oportunidade e fiquem com Deus e até a próxima semana. Jesus abençoe.